Chega mais para esse vídeo onde eu vou resolver com você 4 questões de ecologia que com certeza apareceram e continuam aparecendo no Enem. Eu que sou professor de biologia aqui da plataforma da mentoria Lucas de Biologia, para você nunca mais esquecer. Estou aqui para te acompanhar nessa jornada onde a gente vai resolver essas questões e eu vou te entregar os principais pontos, palavras-chave, alguns conceitos que a gente consegue pescar dessas questões para aprofundar o nosso conhecimento em ecologia e sempre lembrando o seguinte, se você está iniciando sua jornada, isso vai servir para você. E se você é avançado, quando eu te perguntar o que eu vou perguntar, você tem que saber responder. Então isso aqui também serve como um teste para você. Então vem comigo já para essa primeira questão, a questão número 4. Gente, todo mundo negligencia ecologia, negligencia questões de ecologia ou até um estudo mais aprimorado, aprofundado em ecologia, porque diz que ecologia é muito fácil e sempre cai no Enem muito fácil também. Só que se é fácil, você tem obrigação de acertar todas as questões, porque a TRI é mais alta. Então, se você quer levar os seus acertos, você tem que garimpar e gabaritar as questões de ecologia. Então, se tu ainda não está gabaritando questões de ecologia, tu tem que estar aqui mesmo, porque eu vou te mostrar como fazer isso com esses 4 modelozinhos de questões que sempre caem no Enem com relação à ecologia. A ecologia é muito variada, então não ache que ecologia é só a parte ambiental que vai cair lá no Enem, problemas ambientais e assim por diante. Não, tem isso, mas não é só isso. E muito professor só trabalha a questão de ambiental, e não é só ambiental que cai no Enem. Vou te mostrar essa questão número 4, que tu vai pegar aí e puxar na memória algumas questões que você já viu, tanto no Enem quanto em outros vestibulares, quando o assunto é ecologia da parte de biomas. Então olha só, leia o texto abaixo que apresenta características de um tipo de bioma brasileiro, né? Tá escrito errado aqui, mas vamos embora. Bioma brasileiro. E aí tu pode se perguntar assim, mas professor, o que diabo é um bioma? Então vamos lá, olha só. Bioma vai ser um ecossistema estável, certo? E aí a gente vai destrinchar um pouquinho em cima disso. Então olha só, o que é o bioma? Ele vai ser um ecossistema estável. E aí você pode se perguntar mais uma coisa, o que é um ecossistema? Então olha só, o ecossistema ele vai ser um sistema, que é o que, gente? Um compêndio de várias outras partes. Então neste ecossistema eu vou ter vários indivíduos, então olha só, são indivíduos interagindo entre si e com o ambiente, certo? Então, quando eu tenho vários indivíduos de espécies variadas interagindo entre si e com o ambiente, eu tenho a definição do que é um ecossistema. Então, imagine o seguinte. Você está na sua casa, você é um indivíduo. Vamos dizer que você é a espécie filho, certo? Então, filhos espécie, beleza? E você tem outras espécies dentro da sua casa. Você tem a espécie irmã, você tem a espécie pai e a espécie mãe. Todos são grupos de espécies diferentes. Só que quando vocês saem do quarto e vão para a mesa de jantar, vocês estão ali interagindo com diferentes espécies que são entre si. E vocês 4 estão interagindo com a mesa de jantar. Estão pegando comida, estão disputando recursos, né? A irmã vai lá pegar a coxinha, tu se atraca com a coxinha também, puxa a coxinha na mão dela, porque todo mundo quer sempre a coxinha do galetinho ali da galinha, todo mundo gosta. Então, você fica naquela briga, todo mundo disputando por recurso, aí lá vai o copo de suco, quem bota o primeiro, quem bota o último, quem vai ficar com mais suco e toda aquela resenha. Então, tudo isso aí que eu estou citando para vocês é o que, gente? Interação entre espécies diferentes e interação com os meios que eles têm ali disponíveis para eles. Então eu estou falando de um ecossistema, o ecossistema da tua casa, o ecossistema da tua mesa, certo? Então onde você tem espécies sentadas interagindo entre si e interagindo com os recursos disponíveis ali. Ficou claro? Então neste sentido, um ecossistema sustentável, certo? Ele vai estar baseado numa estabilidade, certo? Então o que é ser estável, professor? É ser constante? Não. Ser estável quer dizer que eu estou dentro de uma variação que tem um máximo e um mínimo. Então eu vou variar dentro de uma mesma amplitude, digamos assim. Isso é ser estável. Pensa no teu ar-condicionado. O teu ar-condicionado ele tem um termostato, certo? Então você colocou ali em 20 graus. Ele vai ficar trabalhando até que o ambiente atinja 20 graus.
Quando o ambiente atingir 20 graus, ele dá meio que uma desligada na máquina lá fora, né? Ele não dispara mais, ele fica quietinho ali. A temperatura vai subir. Ele vai deixar essa temperatura subir até 22, né, 23 graus, e aí ele dispara de novo e volta a gelar o ambiente até baixar em 20. Então ele fica ali subindo e descendo. Então isso é uma estabilidade da temperatura do teu quarto, que está baseada nesse trabalho aí do termostato, beleza? E aí o que é que acontece? Nós temos ambientes específicos que vão ter uma estabilidade dos indivíduos que o compõem, do ambiente que cerca esses indivíduos, e as variações que vão acontecer entre esses indivíduos e entre o ambiente e eles, ela vai variar dentro de uma faixa nem para muito, nem para pouco, vai ficar ali dentro daquela mesma faixazinha de estabilidade. Então, se eu tenho um ecossistema, ou seja, essas interações bem estáveis entre indivíduos, bem estáveis entre eles e o ambiente, eu tenho, portanto, a definição do que nós conhecemos dentro da biologia como uma comunidade clímax, certo? Por que clímax, professor? E aí eu vou adicionar algo novo aqui para você. No processo progressivo de mudanças de grupos de vegetação, a gente tem um processo de sucessão ecológica. E o estágio final é essa comunidade clímax, que nem o clímax de um filme, né? O ponto alto, o auge ali do filme, certo? Então, neste sentido, uma comunidade clímax é esse ecossistema sustentável de indivíduos, de ambiente, tudo estável, variando dentro de uma mesma quantidade. E o que é que a gente consegue associar com os biomas? Os biomas, na verdade, eles são grandes exemplos desses tipos de ambiente que nós acabamos de discutir, certo? Então, quando eu olho para um bioma, por exemplo, vamos olhar aí para o bioma da Mata Atlântica, né? Então, eu estou aqui em Natal, vamos lá para o Parque das Dunas. Então, o bioma Mata Atlântica ele está bem representado ali no Parque das Dunas. Por quê? Eu tenho uma vegetação, as espécies da vegetação elas estão estáveis. Eu nem vejo muitas espécies sendo adicionadas no processo evolutivo, nem vejo espécies sendo extintas em um grande número. O conjunto de animais que se alimentam dessas espécies, porque lembra lá da dinâmica trófica, certo? Ou seja, da cadeia alimentar. Eu tenho as plantas nos produtores, né, a base da cadeia, e os consumidores primários se alimentam delas, os consumidores secundários se alimentam dos herbívoros que se alimentam das plantas, e assim por diante. Então, quando eu olho para o Parque das Dunas, eu vejo uma estabilidade do grupo de vegetação, de espécies que tem ali, e dos animais que estão associados a essa cadeia alimentar. Tudo bem estávelzinho. Além disso, eu tenho os fatores do ambiente que também são estáveis. O solo das dunas, ele é estável no sentido de que eu não vejo uma grande modificação do solo. Eu sei qual o tipo de solo que eu tenho ali. É um solo arenoso, que ele tem mobilidade, ele vai sendo mudado de tempos em tempos, certo? A gente tem o padrão climático também bem estável, ou seja, a gente sabe qual o período que vai chover aqui no Nordeste, né? Aqui no litoral. A gente sabe o período ou a faixa litorânea que tem maior umidade ou menor umidade, a faixa de temperatura e sua variação, porque a gente está numa zona tropical. Então, tudo isso eu consigo ter acesso, por mais que eu não more aqui. Se você está vendo esse vídeo em qualquer outro lugar, você vai ver o quê? Você vai ver as mesmas características se repetindo aqui nesse lugar. Então, eu tenho um nível de estabilidade de espécies, das características do ambiente, e tenho tudo isso funcionando de uma forma muito estável. Então eu tenho uma comunidade clímax e o exemplo dessa comunidade clímax é o bioma conhecido como Mata Atlântica. Pegou a ideia? Por que eu estou mostrando tudo isso para você? Porque para resolver uma questão sobre biomas, como essa daqui que já falou ali, bioma brasileiro, eu preciso conhecer características da vegetação, eu preciso conhecer características do clima e como tudo isso está funcionando em conjunto e como tudo isso está estável para que eu possa chegar lá e marcar qual é a alternativa correta correlacionado com todas essas características que a gente tem como conhecer. Pegou? Então vem comigo agora, vamos destrinchar aqui esse texto para a gente ver qual a nossa resposta. Olha só. Próprio de regiões tropicais, caracteriza-se como um ponto de ligação entre ambientes de água doce. Olha só, eu estou falando de uma região tropical. Então, pensando nas características aí de que, gente? De estabilidade do clima, eu vou pensar em uma região que tem sol o ano inteiro. É uma faixa do planeta, olha só, vou desenhar até um planeta aqui para você. Imagina aqui a linha do Equador.
você tem os trópicos aqui, certo? Então, uma zona entre os trópicos, né? Então, essa zona ela tem uma máxima irradiação solar. Então, ela vai ter uma temperatura alta e com baixa variabilidade o ano inteiro. Então, já consegui pegar essa ideia. Caracteriza-se como um ponto de ligação, olha só. Um ponto de ligação entre o quê? Ambientes de água doce e ambiente terrestre. Então, é um ambiente estuarino, certo? Então, a gente vai ter ali a formação de lodo, formação de um ambiente lamacento, que ele mesmo vai trazer na questão. Olha só, aqui eu já comecei a puxar referências com vocês, ó. Nesse bioma, ocorre uma intensa deposição de detritos orgânicos e inorgânicos que, misturados à água doce e à salgada, formam um solo, olha só, movediço e lamacento. Por causa dessa alta taxa de decomposição, imagine que os decompositores eles estão tentando quebrar a matéria morta, certo? Esse que é o processo de decomposição. Morreu, tem que ser quebrado ali para poder disponibilizar esses materiais de volta para o ecossistema. Então, como é que faz isso? A partir do processo de quebra. Então, quebrou ali tudo que precisa ser quebrado, então vai ser disponibilizado. E isso só se faz como? Com a disponibilidade de oxigênio. Então, eles vão estar usando muito oxigênio para estar degradando essa matéria orgânica. Sempre lembra disso. Isso vai estar presente em várias outras questões. O solo, portanto, é pobre em oxigênio. Olha só, fez sentido? Porque a grande parcela do oxigênio está sendo consumida para a parte de degradação, né, decomposição, e também porque no ambiente lamacento você tem uma baixa concentração desse oxigênio, certo? Apresenta alta salinidade, porque ele falou aqui que existe uma mistura também, ó, com água salgada, e vai abrigar plantas que se desenvolvem bem em terrenos tanto salgados quanto lamacentos. Tranquilo? Lamacentos e movediços. Então você pegou, ó, é uma região lamacenta, tem água salgada, pouco oxigênio, muita decomposição e plantas que estão adaptadas a essa conjuntura de estabilidade. O solo aí é sempre desse jeito, o ambiente é sempre desse jeito, então quem vive aí tem que estar bem adaptado a essas condições. Com relação a isso, eu consigo olhar para o quê? Dentre os biomas brasileiros, qual apresenta todas essas características? Olha só, vamos lá, Pantanal. O Pantanal tem essas características, até tem o solo lamacento, mas só em um período do ano, quando a gente tem as chuvas, porque o Pantanal é uma planície, né? Aquela região plana que é inundável. Então, choveu, vai inundar, vai subir o volume dos rios, vai formar aquele grande pântano. Mas depois que cessam as chuvas, as planícies voltam a aparecer. Então, eu não tenho, tá certo, gente, esse solo lamacento o ano inteiro. Tá? Então, o que é que acontece? A vegetação aí ela não vai ser adaptada a um ambiente com baixa disponibilidade de oxigênio e lamacento. Ela vai ser adaptada a períodos de inundação ou não. Então, o Pantanal não vem para a gente. Segundo ponto, letra B. O Pampa gaúcho é a pradaria, as gramas, aquele longo pasto que você vê lá, os boiadeiros, né? Pegando seu gado, então botando eles para pastar ali naquelas gramas maravilhosas. Então a gente tem uma vegetação que ali está bem adaptada à região que ela está. E um ponto importante, se eu estou falando do Pampa Gaúcho, estou falando do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul fica abaixo do trópico, já não é uma região tropical como o texto me trouxe. É uma região subtropical, certo? Então o clima já é completamente diferente do que a gente encontra nesse bioma que foi trazido na questão. O Cerrado. O Cerrado é uma planície lamacenta, inundável? De jeito nenhum. O Cerrado é a savana brasileira. Então eu olho aquelas grandes estepes assim, né, onde a gente pode ver lá os animais correndo, com arbustos baixinhos, árvores retorcidas. Eu vou ter queimadas ao longo do ano. Então não tem nada a ver com esse terreno lamacento que foi trazido no texto. Na letra dele traz o famoso manguezal. A galera olha para isso aqui e já tem que identificar que isso é o famoso mangue. Se você nunca viu um mangue de perto, vá lá no Rio Mar, em Recife, porque tem um mangue do ladinho, certo? Que inclusive a pista que foi construída próximo ao shopping Rio Mar, ela tem o nome de Via Mangue, tá certo? Então o manguezal é exatamente esse bioma que tem essas características, tá? E o bioma de Restinga não faz qualquer relação com esse tipo de bioma que a gente descreveu aqui nessa questão. Tranquilo?
Então eu espero que tenha ficado claro aí para você toda essa explicação que a gente deu para você chegar no fim das contas e dizer, poxa, agora eu entendi o que é um bioma. Faz diferença ou não? Saber, tá? Então vem comigo aqui para a gente ir para outro padrãozinho de questões que a gente vai utilizar aqui dentro da prova do Enem. Queria resolver com vocês aqui a questãozinha número 10 da nossa lista, falando sobre a parte de quê, gente? Sobre a parte de ciclos biogeoquímicos. Então, o que é um ciclo biogeoquímico? Olha só, eu preciso lembrar para você que dentro de um ecossistema, e aí a gente já entendeu o que é um ecossistema, é um ambiente, né, um habitat que a gente tem ali a interação entre indivíduos e tem a interação também entre o meio ambiente, certo? Quando eu penso num ecossistema, o ecossistema ele vai ter tanto um ciclo de matéria, quanto ele vai ter um fluxo de energia, certo? Vou deixar aqui desse jeitinho aqui, a energia, certo? O que é este ciclo de matéria, gente? Matéria orgânica ou matéria inorgânica. Tudo isso vai estar sendo ciclado dentro do ecossistema. Como assim? Os produtores pegam a energia solar, transformam em um composto orgânico, que é a glicose, o nome disso é fotossíntese, e essa matéria orgânica ela vai sendo passada ao longo da cadeia alimentar. Então, um animal vai se alimentando do outro e vai tendo acesso a esse componente que foi sintetizado lá no início. No final, quando esse indivíduo morrer, o decompositor vai lá e quebra essa matéria orgânica e devolve ela para o ecossistema refazer esse ciclo, ou seja, repassar para a fotossíntese e assim por de novo. Então, o que está acontecendo? Eu tenho um ciclo de matéria. Essa matéria ela entra na cadeia alimentar e com os decompositores ela sai. Depois ela entra novamente e ela sai de novo. Então, o que está acontecendo aqui é exatamente este ciclo. A mesma coisa pode acontecer com a energia, só que ela não vai ser reciclada. A energia ela só tem um fluxo, porque ela vai sendo dissipada ao longo do processo. Mas aqui eu não quero que você foque na energia, eu quero que você foque no fluxo no ciclo de matéria, tá certo? Por quê? Porque a gente está falando de ciclos biogeoquímicos. E aí talvez esse nome possa te assustar. O que são os ciclos biogeoquímicos? Os ciclos biogeoquímicos são, na verdade, os ciclos de porções ou componentes específicos da matéria que estão sofrendo influência de elementos biológicos, geológicos ou geográficos e processos ou reações químicas. Então pensa comigo na matéria. Pensa comigo na matéria orgânica. Imagina que você está comendo aí, tá certo? Deixa eu pensar aqui com você. Você está comendo um prato maravilhoso antes de ir para o treino. Esse prato é rico em carboidratos, esse prato é rico em feijão, esse prato é rico em proteínas e assim por diante. Quando você pega todos esses componentes orgânicos, eles vão ser compostos por várias moléculas químicas. Então você tem carbono, você tem oxigênio, você tem hidrogênio, você tem nitrogênio. Então todos esses componentes estão sendo ali processados para que o seu corpo possa fazer a maior utilização deles. Então o ciclo biogeoquímico é quando eu pego um componente químico desse e entendo como é que ele faz parte desta cadeia de alimentação. Como ele faz parte do ecossistema em termos dos processos que vão fazendo ele se movimentar de um canto para o outro, certo? Então, por exemplo, quando a gente pensa nessa questão, você vai ver o seguinte: os seres procariotos são bastante diversificados quanto aos processos bioquímicos de obtenção de energia para a manutenção do metabolismo celular. Procariotos são o que, gente? Bactérias. São células que não apresentam características avançadas do ponto de vista evolutivo. Ou seja, nesse caso, eles são procariotos porque ele tem um núcleo primitivo. É isso que esse nome significa. O núcleo deles não tem separação ali do restante da célula. Ele fica misturado ali dentro da célula, beleza? São bastante diversificados quanto aos processos bioquímicos de obtenção de energia. Todos nós precisamos de processos químicos para obtenção de energia. Você comer um pastel antes de treinar, você está fornecendo um combustível energético para as tuas células extraírem e utilizarem para queimar ao longo do teu processo físico ali, certo? Então, o que é que está acontecendo? Todos os seres vivos têm processos para obtenção dessa energia.
como eu vou processar esse alimento que está chegando para que eu possa tirar energia dali e utilizar para sobreviver. Tranquilo? A equação da reação química a seguir, que ocorre em alguns procariotos que participam de uma das etapas do ciclo do nitrogênio, certo? Então a gente está falando do ciclo biogeoquímico de quem? O ciclo biogeoquímico do nitrogênio, certinho? Eu estou falando lá do famoso N, que aparece na tabela periódica, certo? Então o nitrogênio ele vai apresentar um ciclo que envolve várias reações, principalmente reações químicas. Se eu puxar aqui para o lado, você vai ver algumas dessas reações, certo? Então aqui você vê ó, o nitrogênio lá nas nuvens, você está vendo esse nitrogênio vindo para o solo, e aí desse solo ele vai entrar na cadeia alimentar aí, tá vendo? Então esse é o processo, esse é o ciclo biogeoquímico. Mas o que é que essa questão está me perguntando aqui, professor? Ele está mostrando um grupamento químico específico que está sendo processado e o nitrogênio está vindo para cá. Ó. Então, o nitrogênio entrou assim e saiu assim. Esse nitrogênio que está saindo, perceba que ele é igual dessa imagem aqui, ó, o N2 da atmosfera. Então, o que é que ele está me mostrando? Ele está pegando o nitrogênio que está dentro da matéria orgânica e está tirando ele para devolver para a atmosfera. O nome disso é o que, gente? O nome disso é desnitrificação. Por que eu já fui direto para a resposta, galera? Porque no caso da desnitrificação, eu estou desfazendo o processo de inclusão deste componente dentro do ecossistema. Então, para que ele possa ser utilizado dentro da cadeia alimentar, o N2 da atmosfera, o gás, ele vai ser transformado em amônia, que é tóxica, não pode ser utilizada pelos seres vivos. Então, ela precisa, para ser incluída dentro da cadeia alimentar, passar por um processo que a transforme nesse NO3- que apareceu lá na questão. Esse processo aqui, ó, é o processo de nitrificação. Ah, professor, quais são os pormenores disso aqui? Eu não quero que você preste atenção nisso. Para resolver a questão, você só precisa saber disso. Que eu tenho o que é tóxico, o NH3, e eu preciso transformar nele em algo que a gente consiga utilizar, o NO3. Para fazer isso, eu faço nitrificação. Se eu coloquei isso para dentro da cadeia alimentar, os indivíduos conseguem ter acesso a isso, concorda? E tendo acesso a isso, quando eles morrerem, eu preciso decompor. Eu preciso pegar isso que foi incluído e eu preciso devolver para o ambiente e reiniciar todo o ciclo. Não é um ciclo? Então tem começo e volta para o ponto de partida e vai de novo, certo? Então se entrou na cadeia alimentar agora, o que é que acontece? A quebra desse NO3 que foi incluído na cadeia alimentar para retornar para o N2 seria o quê? Desfazer o processo que foi feito. Para incluir ele na cadeia alimentar, eu nitrifiquei, nitrificação. Peguei o que era tóxico e transformei em NO3. Agora, para devolver para o início do ciclo, eu pego o que aconteceu e desfaço. Então, eu nada mais faço do que uma desnitrificação. Beleza? Então, não poderia ser diferente com essa questão. Por isso que é o processo de desnitrificação. Gente, a etapa do ciclo de nitrogênio e suas etapas, seus recursos, eles são muito importantes para a gente poder entender alguns panoramas que acabam caindo dentro do Enem, certo? Porque ciclo de nitrogênio é muito bem quisto pela prova do Enem, porque sempre cai. Teve um ano que caiu 2 questões no mesmo Enem, certo? Sobre ciclo de nitrogênio. Então pega essa informação, guarda no teu coração e não esquece mais. Para a gente finalizar essas 4 questões que sempre aparecem no Enem, a gente precisa lembrar de como funciona a classificação aqui ó, das pirâmides ecológicas. Então, o que é primeiro uma pirâmide? A pirâmide nada mais é do que uma representação da cadeia alimentar, certo? Então, imagine naquele ecossistema que eu falei para você lá no início, da sua família. Quem é que está na base, quem é que está no topo? A base é quem sustenta tudo. Então, muito provavelmente, seus pais estão na base. Você e sua irmã seriam os níveis acima, aqueles que dependem do sustento que vem abaixo, certo? Então, quando a gente pensa na estrutura da cadeia alimentar, a gente está precisando pensar no quê? Na estrutura de quem está abaixo, sustentando quem está acima, porque quem está acima se alimenta diretamente de quem está abaixo e assim por diante.
Então, quantos níveis na cadeia eu tiver, assim eu também representarei na minha pirâmide. Vale a pena a gente salientar o seguinte: quando eu penso na pirâmide como um representante da minha cadeia alimentar, eu posso estar representando números, eu posso estar representando a quantidade de massa, que é o que a gente chama de biomassa, ou seja, o quanto esses indivíduos têm de massa acumulada, ou eu posso estar exemplificando o quê? O fluxo de energia dentro dessa cadeia que a gente falou lá na questão anterior sobre energia, certo? Então vamos para o comando dessa questão e vamos entender o que é que ele busca. Existem 3 tipos de pirâmides e a gente bem delimitou elas aqui, ó, de número, de biomassa e de energia, que representam a relação entre os níveis tróficos de um sistema. O que são os níveis tróficos? São os quadradinhos. É cada etapa que representa cada indivíduo que se alimenta de alguém e que serve de alimento para o próximo. Então você é um nível trófico, seus pais abaixo são outro nível trófico, certo? Então imagine aqui, ó, os pais, depois você, depois sua irmã, depois outro nível e assim por diante. Então cada quadradinho representa um nível, certo? Uma relação específica. As pirâmides podem ser de energia, podem ser de biomassa ou podem ser de números, tranquilo? Sabendo disso, assinale a alternativa que melhor representa a biomassa da cadeia alimentar marinha. E aqui vem um adentro conceitual muito importante que eu quero fornecer para você. Nos ambientes marinhos, nós temos os únicos exemplos de pirâmides invertidas, certo? Então, quando a gente olha para um ambiente marinho, a gente vai encontrar o que, gente? Nós vamos encontrar pirâmides que podem se apresentar invertidas. Elas apresentam-se invertidas no sentido de que nós conseguiremos ver a etapa dos produtores sendo menor do que a etapa dos consumidores primários. Por quê, professor? Porque quando a gente vai para um ambiente aquático, a taxa de reprodução do fitoplâncton, que é a parte das algas que fazem ali, algas microscópicas que fazem fotossíntese, e são a base da cadeia alimentar, elas têm uma taxa de reprodução tão alta que o consumidor primário, que é o zooplâncton, um nível mais acima, ele pode comer muito desse fitoplâncton que não tem problema. Ele vai estar sempre repondo essa população muito rápido. Mas só que como essa pirâmide ela representa um recorte temporal, como se você tirasse uma foto. Se eu tirasse sua foto agora, eu ia ver como você cresceu depois, ou como você se reproduziu depois, filhos que você teve. Não, eu vou ter um congelamento daquele momento. Então, quando eu faço um recorte para contar o número, né, ou a biomassa, eu vou ver um recorte temporal. Então, como a taxa de predação do nível 1, do nível 2, na verdade, sobre o nível 1, ela é muito alta, porque a taxa de reprodução do nível 1 é muito alta também, quando eu recorto, o nível 1 sempre está menor e o de cima sempre está maior, por causa exatamente disso. Então, quando a gente olha para essas pirâmides aqui, qual é o exemplo que a gente tem isso? Uma base mais estreita, um nível acima mais espesso e depois a sequência que corre é a mesma, exatamente aqui na letra B. Ó. Então este cenário é o cenário que você vai encontrar dentro de um ecossistema marinho. Por quê? Porque a taxa de reprodução desse nível 1 ela é muito alta. Então vou colocar aqui, ó, a taxa de reprodução dela é muito alta. Então esse nível 2 ele pode comer à vontade. E aí, quando eu faço o recorte, a população de 1 sempre está um pouco menor do que a população de 2 por causa dessa taxa de reposição, certo? Então, por isso, a gente ficaria com a letra B de amor, porque quem ama, beija. E para a gente finalizar, cereja do bolo, questãozinha de ambiental que não pode faltar. Olha só, questão número 21. Quando a gente fala sobre ambiental, a gente não pode esquecer desse tipo de questão que fala sobre bioacumulação. Caiu recentemente, mais uma vez no Enem, esse tipo de questão. Então, olha só. Do garimpo aos peixes, o caminho do mercúrio até contaminar o munduruku. Peixes carnívoros estão entre os mais consumidos pelos munduruku e os mais contaminados pelo mercúrio. O metal tóxico encontrado no organismo dos indígenas é suspeito de afetar gravemente a saúde de adultos e crianças que têm nascido com malformações
e atrasos no desenvolvimento. Mulheres munduruku já evitam engravidar. É no fundo dos rios que o mercúrio é transformado por bactérias em sua forma orgânica, o metilmercúrio. A partir de então, ele começa a ser absorvido pela cadeia alimentar. Primeiro sendo consumido por microalgas, depois larvas de peixes e insetos, além de animais aquáticos, como os camarões e caranguejos. Esses organismos menores servem de alimento para os maiores e o metilmercúrio vai se bioacumulando e biomagnificando. E a pergunta é sempre a mesma, sempre muito direta. Os seres vivos mais afetados pelo processo de biomagnificação são. Então, olha só, gente. Quando nós pensamos aqui numa cadeia alimentar, imagine o seguinte, olha só. Eu tenho aqui 3 níveis específicos, tá? Vou colocar 4, fica mais fácil da gente entender. Imagine que eu tenho aqui 6 plantas, certo? Aqui eu tenho 3 gafanhotos, aqui tenho 2 sapinhos e aqui eu tenho uma águia, por exemplo. O que acontece? Se eu tenho um processo de bioacumulação, e o que é bioacumulação? Quero diferenciar aqui bioacumulação de biomagnificação. A bioacumulação é o que acontece no organismo. Eu estou acumulando. Então, o processo de bioacumulação acontece em cada nível, por causa da característica de cada indivíduo. E a magnificação trófica é o fenômeno que mostra que, à medida que eu vou subindo nos níveis tróficos, os animais, os indivíduos que fazem parte de níveis tróficos mais superiores, bioacumulam mais. Então, por causa da característica de bioacumulação de cada um, eu tenho o fenômeno de magnificação trófica. Ou seja, quanto mais alto eu vou na cadeia, mais esse indivíduo está contaminado, porque ele bioacumula mais. Certo? No sentido de que, imagine o seguinte. Uma planta teve contato com esse metilmercúrio, certo? Só que 6 plantas sustentam apenas 3 gafanhotos. Então, imagine que cada gafanhoto vai comer 2 plantas. Então, ele vai ter aqui o acúmulo de 2 pontos de metilmercúrio. Quando a gente vai para os sapos, cada sapo vai comer 1,5, né? Fazendo aí a proporção. Então, ele vai ter o acúmulo de 3 pontos de metilmercúrio. E uma população de 2 sapos só sustentam uma águia. Por quê? Porque a energia que chega para ela é muito pouca. Então, ela precisa se alimentar mais. Se ela se alimenta mais, ela entra em contato com muito mais partículas desse material tóxico. Então, ela vai comer 2 sapos que tem 3 cada um. No fim, ela acumula 6 pontos de metilmercúrio. Então, o que é que eu estou mostrando para você? Cada nível, cada indivíduo desse, cada espécie, tem um panorama de bioacumulação. Por quê? Essa bioacumulação está relacionada com a energia que chega para ele. Se chega menos energia, ele tem que comer mais. Certo? Se ele tem que comer mais, ele entra em contato com mais partículas desse material tóxico. Lógico, ele bioacumula mais. Logo, eu tenho uma magnificação trófica no sentido de que, quanto mais alto na cadeia, mais eu vou ver um indivíduo que acumula esse material indesejado. Certo? Então, quando a gente olha para as alternativas, fica tudo muito mais fácil. Os seres vivos mais afetados pelo processo de magnificação trófica, que é esse processo de aumento ao longo da cadeia, é quem? É sempre quem está no topo. Então, por isso, eu fico aqui com a letra A. Os consumidores do topo da cadeia alimentar sempre serão os mais afetados. Os produtores são os primeiros, os menos afetados. Os decompositores vão degradar essa matéria e às vezes não degradam, porque se ele não tiver como processar esse material tóxico, não vai fazer muita diferença, certo? Os consumidores de primeira ordem não acumulam tanto quanto o topo e nem as bactérias formadoras do metilmercúrio vão ser aquelas que acumulam. Elas estão sendo a causa dessa transformação que inclui esse material tóxico dentro da cadeia. Então esse é o grande problema, certo? Então isso aqui pode salvar no seu coração. Quando cair uma questão de biomagnificação, ele sempre pergunta qual é o que vai ser mais afetado. Sempre aquele indivíduo que está no topo, certo? Nunca se esqueça disso. Se todas essas explicações que eu fiz aqui fizeram sentido para você, você viu que consegue aprender de uma forma muito mais fácil e muito mais rápida, eu sou professor na mentoria e o link para você estar aqui comigo está aqui embaixo. Fala com a nossa equipe que eu vou ter o maior prazer em te receber. Eu fico por aqui e a gente se vê na próxima. Valeu!